Vamos orar. Senhor, damos graça nesta manhã pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores que podemos entoar a Ti essa manhã, pela comunhão, pelo Teu repartir, Senhor, na vida da igreja. Te agradecemos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, que a Tua vontade seja feita, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir, irmãos, no Salmo 119. Salmo 119, verso 9. Vamos ler a parte do verso 9 ao verso 16. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito dos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Então o salmista ele começa o seu ensino aqui nos fazendo uma pergunta, né? Com que purificará o jovem o teu caminho? Mas eu quero estender essa pergunta não só para os jovens, mas todo aquele que está na igreja. É porque a palavra do Senhor é para todos nós, para todas as idades. Amém? Né? Então essa mesma receita é para toda a igreja. Com que vamos purificar o nosso caminho? Com que o nosso caminho se tornará limpo? Aqui nós vemos nessa passagem, nada é produzido por nós. Tudo que eu faço, tudo que eu possa produzir e pensar, irmãos, isso não tem poder de purificar, de limpar o nosso caminho. Então aqui ele dá algumas receitas de como fazer os nossos caminhos puros aos olhos do Senhor. Amém? Porque lá em Provérbios também fala que o caminho do homem é puro a seus próprios olhos. E não é verdade isso. Muitas vezes nós fazemos coisas que aos nossos olhos parece que está correto, estão limpos, estão puros, mas quando nós colocamos a luz da palavra, nós percebemos que não é bem assim. Mas o Senhor nos fala e nos dá uma receita de como tornar os nossos caminhos limpos. Vivemos diante de uma geração má e incrédula. Vivemos diante de uma geração que os seus caminhos são tortuosos, né? E não limpos. Mas a igreja, ela tem na palavra uma referência de como tornar os seus caminhos limpos, diferente dessa geração. Amém? Nós somos a geração eleita no Senhor. Então essa geração eleita no Senhor, por certo, ela tem caminhos limpos, amém? E ela se dedica a alguma coisa. Ela está focada em alguma coisa. Nós temos que limpar o nosso caminho e manter o nosso caminho limpo diante do Senhor. Então aqui no Salmo 119, né, ele começa falando
Ele faz uma pergunta, como? E depois ele mesmo responde, o salmista, observando. Isso é uma experiência importante nesse tempo, de observar. Porque vivemos numa geração, irmãos, que não se observa mais nada. Cada um quer criar alguma coisa, estabelecer suas próprias regras. Mas no Senhor, Ele nos aconselha a observar. E quando nós começamos a essa prática, né, irmãos, de observar, a importância de ver, de olhar, de pôr os nossos olhos em quê? Em quem? E quando? Os nossos olhos devem estar em todo o tempo naquele que tem uma palavra que pode limpar o nosso caminho. Nós lembramos da vida de Josué. Lembra da vida de Josué que nós mencionamos na reunião passada? Qual era a experiência de Josué? Ele estava ali na tenda quando? Em todo o tempo. O que Josué fazia? Observava. E isso para a vida de Josué foi de grande valia, irmãos. Porque ele sabia, ele conhecia, ele tinha certeza no coração. Tudo isso foi gerado nessa experiência dele de estar ali na tenda observando em todo o tempo. Dia e noite ele estava ali observando tudo que Moisés fazia, todo o movimento de Moisés. Ele não falava, mas ele observava. Então que o Senhor, irmão, possa nos dar olhos de ver, de observar o Senhor, observar o que é certo, pôr os nossos olhos naquilo que é certo. Então aqui o salmista, ele no verso 10, tem umas palavrinhas-chave, né? Então, observar, né? No verso 10 tem uma palavrinha chamada busquei. Não tem aí no verso 10? Busquei. No verso 11, escondi. No verso 12, ensina-me. No verso 13, com os seus lábios ele declarou. No verso 14, folguei no caminho do Senhor. No verso 15, meditarei. No verso 16, recrear-me-ei. Então todas essas coisas, irmãos, ela traz para a nossa vida, ela nos dá uma condição do nosso caminho ser purificado. Nós precisamos de exercitar essas coisas diariamente, diante do Senhor. Então são essas coisas que vai mudar o meu coração, que vai impactar o meu coração. Às vezes nós queremos que o Senhor mude alguma coisa na minha vida, mas eu não pratico nenhuma dessas coisas. Eu não paro diante do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Josué. Vamos abrir aqui. Em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. Vamos reler o verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, com qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então o conselho que o Senhor deu ali no Salmo 119, em observar. Então Josué praticava já isso, de estar ali diariamente observando todo o movimento de Deus, tudo que Deus fazia, ele estava atento, e o seu coração, ele desejava essas coisas, e isso causou na vida de Josué uma experiência, irmãos, um resultado maravilhoso.
Isso transformou a vida de Josué. Josué alcançou diante de Deus confiabilidade. Nós precisamos de ganhar o coração de Deus, ganhar a confiança do Senhor. Se nós queremos servir na casa do Senhor, primeira aula é ficar diante do Senhor, é ser fiel às coisas do Senhor. Josué era servidor de Moisés, mas nessa fidelidade para com Moisés, o Senhor confiou algo na mão de Josué, futuramente. Isso não é de uma hora para outra, mas nós precisamos exercitar, irmãos, estar diante do Senhor, observando, aprendendo. Os melhores alunos são aqueles que observam. Observam. Não tira o olho do professor, não tira os olhos do seu mestre. Ele está ali aprendendo dia a dia. Se você abrir aqui no livro de Deuteronômio agora, no capítulo 34, Deuteronômio 34, verso 9. O que aconteceu com Josué, irmãos? Você acha que parou nisso? Dele ficar à porta da tenda todos os dias? Josué avançou, e isso fez com que Josué avançasse muito mais diante de Deus e diante da congregação. Olha que diz o verso 9, Deuteronômio 34, verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Josué alcançou algo diante do coração de Deus. O Senhor permitiu que ele fosse levantado depois da morte de Moisés. Ele recebeu da parte do Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor, ele permaneceu ali. Então ele recebeu uma porção do Senhor para servir toda a congregação. Depois que Moisés morreu, quem assumiu o povo foi quem? Josué. Mas não era porque ele era mais inteligente, porque ele era mais capaz. Porque ele amou, irmãos, o Senhor, servindo dia e noite Moisés. A fidelidade dele para com o outro ganhou o coração de Deus. E o Senhor viu naquele jovem algo que alegrou seu coração. E antes de Moisés partir, Moisés impôs as mãos sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso diante do povo confirmou a vida de Josué. E Josué conduziu o povo até o fim. Josué perseverou. Nós vamos perseverar, irmãos, a estar diante do Senhor. Até que os nossos caminhos estejam limpos. Até que a nossa vida esteja bem firmada. Até que alcançamos agradar o coração de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Agradar o coração de Deus. Ganhar o coração do Senhor. Ganhar o coração do Senhor. Então, andar diante do Senhor, irmãos, é algo muito sério. Quando nós falamos aqui, quando o Senhor fala conosco, de nós darmos tempo para o Senhor, de nós ficarmos diante do Senhor, de se esconder no Senhor, por causa dessas coisas, irmãos. Nós só recebemos alguma coisa se permanecemos diante de Deus fielmente. Fielmente.
Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 18. Nós estamos falando de caminhar, não é? Nós estamos falando de caminho. Nós estamos falando de permanecer diante do Senhor. Primeiro Samuel 18, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. 1 Samuel 18, verso 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Essa é uma receita muito importante, irmãos. Se queremos o Senhor conosco, devemos caminhar prudentemente em todo o caminho. Nós purificamos o nosso caminho também, andando prudentemente. É mais uma receita para nós, irmãos. Aqui, Davi, ele estava passando uma experiência muito difícil. Verso 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então até o rei Saul, irmãos, começou a ter receio de Davi. Porque Davi andava de modo tão prudente diante do Senhor, porque ele queria pegar Davi em alguma falha. Ele estava espreitando Davi para matá-lo. Ele não conseguia. Então até o rei Saul começou a ter receio dele, porque ele não dava oportunidade para outra coisa. Então conforme Saul mandava ele andava prudentemente, se cuidando, se guardando. Então é essa experiência, amados, que nós precisamos alcançar. Essa experiência está dentro daquela relação lá no Salmo 119, para ter um caminho limpo. Eu coloco diante do Senhor, Senhor, limpa o meu caminho. Mas o Senhor nos dá o direcionamento, mas nós não praticamos o direcionamento do Senhor. O meu caminho vai continuar de uma forma errada. O que faz meu caminho reto, meu caminho aplanado, é eu obedecer às ordenanças do Senhor. Se nós desejamos alguma coisa, irmãos, na casa de Deus, o primeiro passo é agradar ao Senhor. É alcançar o coração de Deus, é ganhar o coração de Deus. Então Davi aqui, ele como nós falamos de Josué, falamos agora de Davi, é que nos mostra um outro lado, a prudência. Jovens, velhos, todas as idades, devemos caminhar prudentemente. Amém. Prudentemente. E até o nosso inimigo vai ter receio de nós. Andar diante do Senhor, sendo vigilante. Andar com entendimento. Andar na revelação do Senhor. Sem inventar nada, irmãos. Esperar no Senhor com paciência. Aguardar a nossa vez. Então Davi, ele obedecia a Saul em tudo, mas ele andava prudentemente, ele andava diante do Senhor. Amém? Eu acredito que é essa a experiência para os nossos dias, irmãos. A igreja, ela não pode andar com a multidão. A igreja, ela tem que andar com o Senhor. Amém.
E para andar com o Senhor, o Senhor exige, melhor dizendo, né, certas coisas para a nossa vida. Eu digo que eu ando com o Senhor, mas o meu caminho não condiz com essa experiência. Se nós queremos a mudança na nossa vida, irmãos, ela deve vir através da obediência aos requisitos que o Senhor pede. Aos requisitos. Se você vai se alistar, se você não tiver dentro dos requisitos do serviço militar, eles não vão te aceitar. E no Senhor é a mesma coisa. O Senhor tem os seus requisitos. O nosso objetivo, irmão, da igreja é agradar o Senhor. E para agradar o Senhor, existem requisitos, que nós lemos lá no Salmo 119. Amém? Os irmãos entenderam aqueles requisitos? Amém. Aquilo é prática, irmãos. Se alguém pede alguma coisa, vai e faça. Se alguém coloca alguma coisa nas tuas mãos, vai e faça. Isso é fidelidade. Eu estou ganhando o coração do Senhor. Estou ganhando o coração do Senhor. Amém? E Paulo, ele traz ali para Timóteo muitos conselhos. Timóteo era um jovem. E Paulo traz a ele também muitos conselhos práticos. E eu vou passar aqui rapidamente alguns. Nós vamos abrir aqui no livro de Timóteo. Timóteo capítulo 1. Então nós vemos a vida de Josué, vemos a vida de Davi, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Todos acharam? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. O primeiro requisito é o que? Guardar a fé. Guardar a fé. O que tem que orientar a nossa vida, irmãos, é a fé. O que tem que nos direcionar é a fé. O tempo todo. O tempo todo o nosso coração exercitando nesse caminho. Indo, ouvindo, mas caminhando-se pela fé. Aqui em 2 Timóteo também, para confirmar, também capítulo 1. Segundo Timóteo capítulo 1, né, um conselho de Paulo a Timóteo, diz assim, capítulo 1, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida, em que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estando certo de que também habita em ti. Então, irmãos, é uma confirmação. Aquilo que Timóteo tinha recebido através da sua mãe, da sua avó, que Paulo falava, essa fé está em você, mas não é uma fé não fingida. É por essa forma, por essa maneira que você deve caminhar. Ainda que você é jovem, mas caminhe dessa forma, que lá na frente vai dar certo, em outras palavras, né? Então a primeira coisa é trazer a memória. Nós temos que trazer a lembrança, aquilo que o Senhor tem falado. Trazer a lembrança, pensar
naquilo que é de cima. Estar com a nossa mente ligado naquilo que é de cima. Ou seja, Timóteo, você não pensa em outra coisa, a não ser naquela fé que foi repartida com você, que você aprendeu. E a fé que nós temos aprendido não foi de qualquer maneira, de qualquer forma. Alguém comprometido com o Senhor nos transmitiu essa fé. E uma vez que eu aguardo e caminho por ela, o meu caminho será limpo, irmãos. É uma outra receita que não podemos esquecer, né? Trazendo à memória a fé, porque tudo é feito pela fé. A edificação do corpo é feita pela fé. Não é em fábulas, não é em genealogias, não é coisas intermináveis, que nós vemos hoje tanta invenção para manter o homem preso. Mas Paulo fala, a fé não fingida. Traz a memória, traz aquilo que você aprendeu com homens fiéis. Amém? Isso vai fortalecer a nossa vida. Isso vai nos manter, irmãos, no caminho correto. Amém. Firmes. 2 Timóteo, capítulo 3. Então, um dos passos é trazer à memória a fé. Segundo passo, 2 Timóteo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, um outro conselho, né, do Senhor para a nossa vida, né? Seguir a doutrina. Seguir a doutrina. Porque essa doutrina que o Senhor tem trazido para nós, esse ensino que nos guardará, que vai nos fortalecer de todas as coisas. Aqui Paulo fala de uma perseguição. Se você for ler essa perseguição lá em Atos, foi muito forte. Mas o Senhor os guardou. E aqui Paulo estava transmitindo a Timóteo essa perseguição, dizendo: Timóteo, o Senhor também te chamou para sofrer, para padecer, mas permanece, segue essa doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tudo isso te guardará. Isso aí, irmãos, é uma fórmula que nos mantém firmes no dia da perseguição. Quando nós mantemos a palavra dentro de nós viva e seguimos. E seguimos com uma fé não fingida, ser fiel no que o Senhor tem nos dado. Isso nos guardará naquele dia. Então, trazendo a memória, seguindo o quê? A doutrina. Verso 3,14, o que diz aí? Nós acabamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Uma outra coisa, permanecer no que aprendeu. Permanecer. Nós vamos permanecer, irmão, naquilo que o Senhor tem falado conosco. Diariamente. Permanecer. É um dos requisitos também que firma a nossa vida. Que produz em nós, irmãos, uma constância e uma permanência. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de grandes revelações. Nós precisamos entender e discernir o que o Senhor tem falado conosco e nisso
firmar os nossos pés. Caminhar pela fé. Trazer à memória o que nós temos aprendido. Guardar a doutrina de Cristo. Permanecer. Permanecer. Então são essas coisas, irmãos, que vai fazer a diferença na minha vida. E no verso 15 diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E que desde a meninice sabes as sagradas escrituras. Essas escrituras, quando elas guardadas no nosso coração, essas escrituras, quando nós caminhamos por elas nos fazem o quê? Sábios para a salvação. Que é um item importante para a nossa vida também. Saber e permanecer naquilo que o Senhor tem nos ensinado, irmãos. Então Paulo traz aqui vários conselhos, né? Vários conselhos para a vida da igreja. Não só dos jovens, mas para todas as idades. E no 1 Timóteo capítulo 4, Primeira Timóteo, a partir do verso 12. Um outro conselho para a nossa vida. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, um outro conselho de Paulo a Timóteo: não despreze a tua mocidade, não despreze a tua juventude. Como que eu posso desprezar a minha juventude, a minha mocidade? Não cumprindo, irmãos, esses conselhos. Achando, muitas vezes nós paramos assim: eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é para mim, né? Isso é para o outro. Nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor tem repartido conosco. Não podemos deixar que o outro nos despreze, mas a maioria das vezes eu mesmo me desprezo. Eu não vou fazer aquilo que não fui dado para fazer, mas eu vou permanecer naquilo que o Senhor me deu para fazer. Os irmãos estão compreendendo? Não desprezar, ser persistente, irmãos. Ser persistente em quê? Em ler, no caso de Timóteo, exortar os irmãos e ensinar. Nós precisamos, irmãos, ser persistente na leitura da palavra, na oração, sendo louvor, todos os dias, mas é uma obrigação. Se você pega o violão uma vez por semana, você não está sendo fiel àquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. E o resultado vai ser péssimo. Temos que ser fiel. Precisamos ser fiel. Quem tem o ministério da palavra tem que ler a palavra, tem que orar todos os dias. Não é só no sábado à noite, é todos os dias. Então nós temos uma responsabilidade, irmãos. E essa responsabilidade, ela, juntamente com essa responsabilidade, ou melhor, por causa dessa responsabilidade diante do Senhor, que eu tenho que me dedicar.
que eu tenho que dar ao Senhor tempo em ler, em meditar, em orar. Isso é para todos nós. Então eu vejo o louvor, nós somos que nem os instrumentos, eles precisam estar bem afinados, eles precisam estar adequados para aquele serviço. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Então, quanto mais eu dedico, mais o Senhor eu vou ter na minha vida. Porque tudo começa aqui dentro, para refletir depois lá fora. Então, o quebrantamento, irmãos, me leva a me dobrar diante desses requisitos do Senhor. Irmãos, estão compreendendo a seriedade do negócio? Então, o quebrantamento, quando eu me dobro, quando eu reconheço que eu preciso de recursos. Aonde eu vou buscar esses recursos? No Senhor, aos pés do Senhor, para exercer aquilo a qual o Senhor foi me dar. Só se eu estiver no lugar errado. Daí eu tenho que ir ao Senhor, buscar o Senhor, para o Senhor me orientar aonde é o meu lugar. É como se fosse um relógio, né? Se o relógio estiver com algum defeitinho, irmãos, as horas não vai correr normalmente. Ou sempre vai estar atrasado ou vai estar adiantado. Ou seja, o relógio vai estar sobrecarregado. Por isso que nós temos que acertar não só os ponteiros, né? Mas aonde está dando esse defeito nos ponteiros. Vamos compreender isso. E é um trabalhar do Senhor na nossa vida. Nos forjando e nos fazendo, na nossa vida, homens obedientes. Aí o nosso caminho estará livre, irmãos. Nosso caminho vai estar livre. Então é uma responsabilidade, tudo que é concernente à igreja, tudo que envolve a igreja, o corpo de Cristo, é muita responsabilidade. Né? Então, primeiro, eu se alcanço, né? eu alcanço a confiabilidade do Senhor, para depois o Senhor me colocar no serviço. Vamos abrir aqui no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos que aqui Paulo falando, né, aos irmãos, não foi dado pelos homens, mas ele aprendeu, ele recebeu através de quem? Do Senhor, por uma revelação do Senhor. E todo serviço é pela revelação do Senhor. E é necessário isso. Mas antes de Paulo receber, o coração dele foi provado. Ele alcançou a confiabilidade para receber o Evangelho, para pregar o Evangelho. Porque o Senhor não vai dar nada que é dele para alguém que não tem comprometimento com Ele. Hoje nós vemos aí, falando da pregação da palavra, né? Que o ministério, eu tenho o ministério da palavra. E eu uso a palavra da forma que eu quero. Isso está errado. Porque como
O próprio serviço diz, o ministério, o serviço é da palavra, não é meu. Eu que devo estar sujeito ao serviço da palavra. Eu que devo estar sujeito à palavra. Não a palavra está sujeita a mim. Paulo se sujeitou à palavra. E o Senhor confiou a ele o ministério da palavra. Fez dele mestre e pregador. Mas antes de ele alcançar esse serviço, ele alcançou o coração do Senhor. A confiabilidade. Então tudo, irmãos, no Senhor é uma confiabilidade. Não é assim. Então em todas as áreas da nossa vida, esse é um alerta, né? Porque o Senhor, eu tenho visto que o Senhor está abençoando a igreja. E nesta hora que eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Para conduzir aquilo que o Senhor está me dando de uma forma correta. Uma forma de comprometimento com Ele. Amém? Enfim, tudo que se refere, irmãos, à vida da igreja, é necessário comprometimento. Se alguém pede alguma coisa acerca da minha vida, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que parar e fazer. Não preciso esperar quando eu tiver tempo, irmãos. Quando eu tiver tempo eu faço. Quando eu já fiz todo o que é necessário, agora eu vou fazer. Então tem coisas no Senhor, irmãos, que chama-se prioridade. Prioridade. E nós devemos dar essa prioridade ao Senhor. É começando pela nossa vida, começando pelo nosso tempo. Prioridade ao Senhor em todas as coisas. Amém? Então, como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra, caminhando pela fé, trazendo a memória, seguindo a doutrina do Senhor, sendo fiel ao Senhor, permanecendo diante do Senhor todos os dias. Todos os dias, irmão. Eu preciso amar o Senhor, irmão. Se nós amarmos o Senhor, a nossa vida vai ajustar. Precisamos amar o Senhor e deixar Ele quebrantar o nosso coração. Deixar Ele nos ensinar. Sabe? Não podemos sair da simplicidade que é em Cristo. Porque se isso acontecer, nós vamos sofrer. Precisamos permanecer e caminhar prudentemente em todo o nosso caminho. Lembrando que o caminho de Deus, ele é reto. Às vezes nós queremos tomar atalho, né? Às vezes nós queremos chegar primeiro do que Deus lá na frente. O mais importante é caminhar com Ele, irmão. Não na frente dele. Caminhar com Ele. Amém? Qual que é o primeiro passo? Segundo passo? Fé. Terceiro passo? Trazer a memória, irmão. Quarto passo? Seguir a doutrina que o Senhor tem nos trazido. Perseverar, exortar, ler, meditar, estar diante do Senhor. Eu desafio os irmãos, se nós praticarmos isso, muita coisa dentro de nós vai mudar. Muita coisa dentro de nós vai mudar. Nós vamos entrar em outra experiência, irmão. Às vezes a nossa vida está tão apática, né? E queremos oferecer aquilo que Deus não quer a Ele. E a nossa vida fica rasa. Ai, se nós soubéssemos quem fala conosco. Ela ia todo dia ali, irmãos. Naquele horário. Ela tinha uma rotina diária. Ela esperava o Senhor, mas ela tinha uma rotina diária. O Senhor precisou entrar na vida daquela mulher.
O Senhor precisa entrar na nossa vida, irmãos, para mudar a nossa rotina. Senão nós vamos passar a vida toda indo no poço buscar água. Sempre tendo sede, sempre tendo sede, sempre tendo sede. Enquanto nós temos a fonte da vida. É disso que nós estamos falando nessa manhã, irmãos. É mudar. Renovar nosso entendimento. Se comprometa com o Senhor, irmãos. Se comprometa com o Senhor. Pratica essas coisas. Começa a praticar, você vai ver a mudança na tua vida. Amém? Senhor, nesta manhã estamos diante de Ti. Queremos nos humilhar, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, nesta manhã, a compreender a como devemos proceder diante do Senhor. Esse caminho que o Senhor preparou para nós. Queremos caminhar com todo temor, com todo tremor. Ó Deus, cumprindo e praticando todos esses mandamentos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a cada um de nós. Nos traz entendimento, Senhor. Nos traz clareza em todas essas coisas, Senhor. Queremos estar observando o Senhor, meditando nas Tuas coisas, guardando a Tua palavra, trazendo à memória, Senhor, a Tua palavra, caminhando pela fé, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Nesta manhã, queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Ó Deus, para que sejamos a cada dia transformados, Senhor. E o Senhor seja a cada dia mais glorificado, Senhor. Guarda os irmãos, fortalece o coração de cada um. Ajuda cada um, Senhor, no dia a dia. Tu conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Então eu peço ao Senhor que o Senhor reparta a cada um conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, se há algum coração que tem, Senhor Deus, não ter visto com clareza, Senhor, a Tua palavra, abre o entendimento, abre os olhos do coração, Senhor. Nesta manhã, Senhor, abre o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, queremos alcançar, ó Deus, diante de Ti, uma confiabilidade, Senhor. Queremos ser fiéis, ó Deus, naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.